direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Ato Sementes. Juntos vamos sempre vencer os desafios do campo. Olá, está aqui mais um programa Direto ao Ponto. Hoje o Direto ao Ponto na Fazenda. Tenho o prazer de estar aqui na Fazenda do Eduardo Costa. Não é Eduardo Costa que ele é outro Eduardo. Esse aqui é o Eduardo Costa Cassiano, né? Estamos aqui na Fazenda Esteirinha. Estou aqui com meu amigo Márcio Bonesi e também meu grande amigo Zezé Cismeiro. Sejam bem-vindos ao Direto ao Ponto. Obrigado. Muito obrigado, Glauber. Vou começar com o anfitrião, né? Zezé, você me dá licença, vou começar aqui com o nosso anfitrião, senão a gente não vai ter um churrasco hoje. Me fala, nós estamos aí com relação ao produtor, você que faz parte também da ProSoja Paraná, o que você está vendo, assim, por exemplo, nós tivemos uma mudança de governo, então como é que está, por exemplo, a expectativa do produtor? O produtor está indo tudo bem nesse período que já passou de governo assumiu, como é que está a expectativa do produtor? O produtor vem muito apreensivo, né, Glauber? Porque saímos de uma safra de soja aí, uma boa safra aqui na região, a maioria do Brasil, né, foi uma grande safra brasileira, mas de custo altíssimo, né? E agora a safra mais cara da história, né? E agora esses preços de soja caindo bastante, né? Então a rentabilidade praticamente desapareceu, né? E a gente vê aí por parte do governo nenhuma sinalização de plano safra, muita indefinição ainda, nada de concreto, né? Estamos aí no final do mês aí, em junho já é o lançamento do plano safra e sem nenhuma notícia, sem nenhuma expectativa, juros muito caros oferecidos pela rede aí bancária, né? Então o produtor está vendo com um grande desafio aí, né, e com muita preocupação. Agora você que é um produtor que, vamos supor, não é um produtor pequeno, você é um produtor de médio para grande, não sei o que seria grande aqui no Paraná, mas enfim, você, no caso, você depende do plano de safra para fazer sua lavoura ou é importante para você? Ou no caso aqui, os produtores do seu porte vão pegar dinheiro com trade, ou você vai plantar com recursos próprios? O plano safra é importante para você? Não, é importante. Aqui no Paraná, ele atende a grande maioria dos produtores, né? Eu sei que no Mato Grosso é diferente, né? São áreas muito maiores, né? Mas aqui no Paraná, mesmo áreas tidas como grandes aqui, o plano safra nos atende, né? Não na sua totalidade, mas atende boa parte. Ou seja, ela faz parte de um planejamento, ela entra com uma parte, vamos supor, no seu caso, de repente, 30%. Isso, ela entra eu creio que não dá mais do que isso, também pelo limite de crédito. Né? Ela entra como uma composição, realmente, para você fazer uma média de juros menor, né? Alguma coisa assim, e para aquisição de maquinários, né? Que isso acho que no Brasil inteiro todo mundo acaba usando isso daí. Então, mais no sul, aqui a maioria dos produtores do Paraná são pequenos produtores, né, que são atendidos realmente por esse RO, né? Então a gente está sendo muito cobrado por causa da ProSoja, isso daí, se tem alguma novidade, se não tem, o pessoal está muito afoito para saber e o governo não tem nos sinalizado nada até agora, né? Perfeito. Márcio, eu vou perguntar para você agora, você que é um cara que, além de ser da ProSoja, né, vice-presidente aqui da ProSoja, você também é um cara que está também junto à esfera pública, né? Você faz parte de um governo municipal também, aquela coisa toda. No Mato Grosso a gente tem tido uma postura muito forte, por exemplo, do governador com relação a essa questão de invasão de terra. Né? Então, por exemplo, lá, vai invadir terra, a polícia vai lá e tira, realmente existe já uma postura, né, do governo para coibir isso aí. Como é que está aqui no estado do Paraná? O governador, o Ratinho, por exemplo, ele tem sido parceiro do produtor? Como é que está essa questão, por exemplo, de invasão aqui? A polícia militar, a segurança pública, ela tem agido de forma a precaver? Porque a invasão de terra é ilegal, né? O assentamento, a questão, isso é outra história, né? Tem jeitos legais de se fazer. Agora, invasão de terra é ilegal. Imagina entrar aqui nessa maravilhosa terra aqui, que você está aqui há 30 anos, que seu avô já veio, enfim... O brigadeiro vai levantar do túmulo, né? Então, como é que é essa postura aí?
Mas é isso, Cláudio. Realmente o governador do Ratinho Júnior, ele tem sido muito firme, sentindo uma postura muito a favor do produtor. Invasão de terra é ilegal. Não tem como a gente permitir isso aqui no Paraná. E o governador tem tido uma postura muito firme junto com a Polícia Militar. Agora, toda essa insegurança, né, desse novo governo, que gerou essa insegurança jurídica, eu falo que aí que está a importância das associações, né, Glauber? O quanto que está importante ter uma ProSoja, ter deputados, ter FPA. O Paraná tem uma grande representatividade junto à Frente Parlamentar Agropecuária. O presidente, o Pedro Lupião, é um baita de um cara. E o ex-presidente, o Sérgio Souza. Também outro baita de um cara. Né? São grandes defensores aqui do produtor paranaense e com certeza o governador Ratinho Júnior também está junto com os produtores e não permite aqui no Paraná essas invasões de terra. Perfeito. Zezé, você que é vice-presidente da ProSoja Brasil, né? Então, existe a torcida que você seja talvez até nosso próximo presidente da ProSoja Brasil. Está aqui um eleitor aqui, né? Eu que já fui presidente também, um eleitor seu aqui, né? Eu queria saber de você, como é que você está vendo, principalmente as questões de invasão de terra, a questão também indígena. A gente tem um marco temporal que foi, felizmente agora, realmente teve a votação lá para urgência, né? A urgência de votação. Isso é importante porque a gente tem essa questão no Supremo lá que está deixando todo mundo muito apreensivo. E aqui no Paraná a gente sabe que tem problema também da questão indígena. Queria que você falasse para a gente assim, você como um produtor, está aqui, apesar de ser dentista, mas era, né, machucou muita gente, aí largou a profissão porque só, coitado do povo lá, só coloca dentadura, só perereca. Você está atendendo ainda, Zé? Não. Aí, então, me diz, brincadeira à parte, como é que tá? Você que é um líder, né? A gente está aqui graças a você, obrigado, né? A ProSoja criou, a ProSoja Paraná por você também, junto. Depois o Márcio também contribuiu muito, agora nós temos o Eduardo aí firme. Mas como é que tá hoje ser líder num momento como esse? Glauber, hoje a situação do produtor rural, eu acredito que não só no Brasil, não só no Paraná, mas no Brasil inteiro, é de desespero. Nós estamos vindo de uma safra talvez a mais cara já feita na história da nossa área agrícola e com os preços desabando dessa maneira. Um monte de desinformações aí que o cara não sabe no que acreditar, não acredita. Estamos com o milho que temos a expectativa, se vier chuva, de uma boa safra, mas de preços horríveis, trigo a mesma coisa. Então hoje o produtor rural ele padece de alguma coisa para nos incentivar, porque tudo está levando ao caminho de um prejuízo grande nesse ano de 2023. Zezé, eu vou pedir para você só uma coisa, você dá um momentinho que eu vou para o intervalo, para você, a gente volta depois falando com você. Você não sai daí, nós já voltamos. De volta direto ao ponto aqui, né, fazendo a Fazenda Esteirinha aqui em Goiôerê, terra de Homero Pereira, meu amigo. Zezé, você estava falando dessa questão de ser líder, né? Nesse momento, você está falando da safra mais cara da história, realmente, guerra da Ucrânia, pandemia, tudo lá em cima, mas infelizmente agora tudo lá embaixo no preço. Custo alto, preço baixo. Questão indígena, invasão de terras, quer dizer, além de tudo, esse sofrimento, ainda você... toda essa insegurança, como é que está? Hoje o produtor ele precisa, Glauber, como eu estava te dizendo, urgentemente de uma notícia boa. O desânimo é total, você anda nas revendas, nas cooperativas. Goiôerê é uma cidade pequena onde a gente se encontra e todos se conhecem e assim o desânimo é total. Nós precisamos urgentemente de criar condições para que o produtor possa se animar novamente e produzir. Na vida nós temos 3 coisas que nós precisamos, são essenciais, que é o ar, a água e o alimento. O produtor rural, ele faz isso, ele produz o alimento, ele cuida das suas nascentes, das águas e ele cuida, é claro, você vê, nós estamos aqui num lugar maravilhoso, que é o ar. Você com o prejuízo dessa safra, você com a iminência de invasões de terra que o governo federal acena que está tudo bem, que não tem problema, você com problema indígena. Então assim, o produtor rural ele precisa que o governo federal olhe para a gente com carinho, né? Na política, eu não sei se é certo ou errado, mas na política dizem os mais experientes que quando você vence, você tem que tentar ganhar o voto de quem
não te deu a confiança. O produtor rural não esteve do lado do atual governo, a grande maioria. Nós fomos derrotados, hoje existe um governo que está tomando conta, então eu acho que seria prudente ele nos assinar com alguma coisa. O Eduardo falou no bloco anterior do Plano Safra. O Plano Safra aqui no Paraná é essencial. Os produtores padecem desse Plano Safra, mas eu não sei o que vai vir. Eu só vou te dar um exemplo no meu caso. Eu custei o ano passado a 12%. Quando eu terminei de pagar tudo, passou de 20%. Então você imagina, você não consegue... Por que, Zezé? Porque aí entra os aditivos, entra uma coisa, entra outra, chega no final, quanto você vai pagar, é uma coisa que não é aqueles 12%. Então, às vezes a pessoa, o urbano que está em casa, fala, pô, mas 12% o cara está reclamando. Se eu pago um cheque especial em um mês... Mas não é assim, nós estamos produzindo comida, nós estamos produzindo vida. Por toda a reciprocidade. Sim, e outra coisa. Então, assim, eu vejo que o produtor rural, ele tá de cabeça baixa, principalmente por causa dos preços, que é o que mais nos está afetando hoje, é você não conseguir honrar o seu compromisso, né? E nós estamos vendo a próxima safra, que seria a de milho e a de trigo, que também vai acontecer isso, se não houver um reajuste nesses preços, e aí vira um ciclo vicioso. Porque você tem insegurança jurídica, você não tem segurança para plantar, você vai acabar investindo menos ou então abandonando a lavoura numa fase dela que você vai te dar uma produtividade menor. E muita gente fala de preço, mas na verdade, ninguém precisa vender a R$200 um saco de soja. Mas você tem que vender a um preço que te dê lucro. Agora, Zezé, aí eu vou até perguntar para o Eduardo aqui, tá? Vou emendar com o meu amigo Eduardo aqui, senão eu não vou conseguir jantar hoje. Então, Eduardo, brincadeiras à parte, é interessante porque eu, por exemplo, conversando, né, até com o Paulo Molinari, que é um parceiro da gente, sempre conversando, é uma pessoa assim que eu até admiro pela postura dele, ele é duro, né? Doa quem doer. E ele até falou, por exemplo, que, poxa, com R$3, o produtor teria garantido pelo menos R$30 a mais, seja na soja, seja no milho, né? Gastando R$3, muitas vezes ele teria garantido, nem 3 gastava, era 2 e pouquinho, garantiria 30. Então, no caso, você, por exemplo, você acho que não vendeu tudo, você deve ter soja para comercializar, o milho não sei quanto você vendeu. Agora, a gente teve preços, né? Agora, o que te impediu de vender também? Qual foi a questão? Ou não teve esse preço? Não, o preço teve, né? O ano passado a gente conseguia travar a preços melhores, né? Só que o que aconteceu, com a frustração de safra ocorrida no ano passado, os contratos que foram firmados com as cooperativas, que aqui no Paraná o sistema cooperativista é muito forte. Então, você falou de trading lá, aqui não tem muito essa tradição de trading, nós somos assistidos mais pelas cooperativas, né? Então, foram feitos contratos para a entrega desse soja o ano passado. E com a safra, pior safra da história, lá por causa da seca histórica que nós tivemos, esses contratos não foram cumpridos na sua totalidade. É aquele velho problema, né? Daí tem aquele bendito achout, né? Ou seja, você pegar, vamos supor, você vinha colhendo sempre 60 sacos por hectare, 62, daí de repente você vendeu, ninguém vende 62, mas você venderia 50 sacos. Isso. Né? Porque você brincar com os 10, tudo bem, né? Você fala, aí daí, no caso, você colheu 30. Ou seja, tomou-lhe 20, que você vendeu a 160, se fosse até agora, tudo bem, né? Aí você tinha que receber, né? Agora, imagina o contrário, né? Que você vendeu, depois você vendeu, por exemplo, a 160, chega na hora que cumpriu o contrato, foi para 180. Isso. O ano passado tinha acontecido isso. E com a frustração, o problema não foi o tamanho da diferença, né? Não era isso. É que não tinha o produto para ser entregue. Então, as cooperativas, né, tem a equipe técnica delas, os agrônomos e tal, olhando toda a região aí, acharam melhor. Então, você entregava o que você tinha colhido e o restante ia ser prorrogado para ser entregue nesse ano, né? Que o produtor também não ia ter o dinheiro para pagar esse fachout, né? Que a soja daí subiu, né? E a gente teria que comprar soja de outro lugar. Então, elas socorreram o produtor nisso daí, passaram esses contratos para esse ano. Então, o que aconteceu? E a previsão deste ano também era o Laninha continuar.
né? Inclusive em algumas regiões do Paraná aconteceu isso, tivemos outra safra ruim, o Rio Grande do Sul também teve uma safra muito complicada. Então o pessoal ficou com medo de fazer um novo contrato, mesmo para garantir preço, já devendo uma parte que era do ano anterior. Aqui realmente o buraco era bem mais embaixo. Bem mais embaixo. Nós, o Glauber, Isso que aconteceu. nós da ProSoja, nós defendemos há bastante tempo, você faz parte, você foi presidente da Brasil, é conselheiro, a gente defende um realinhamento desses contratos. Para a gente fazer um contrato de que maneira? Não se mexe em preço. Você travou o preço, você travou o preço. Mas o nosso comprador tem que entrar no risco com a gente. Numa época de uma seca ou de uma chuva intensa, que você perde o produto e não a sua intenção é entregar, mas você não tem o produto, deveria ter uma cláusula onde esse risco seria compartilhado com o comprador. O comprador não aceita isso, até porque ele quer fazer média e ele está numa situação confortável. Então é muito difícil. O Eduardo citou isso daí, mas você poderia fazer no papel. Garantir, como o Paulo Morinari você citou, no papel. O produtor ele não tem esse hábito. E eu digo para todo mundo que mexe com isso, inclusive o João Batista é uma pessoa que incentiva o produtor há muitos e muitos anos, e eu sempre falo para ele que a maneira com que está chegando no produtor para que ele possa fazer isso, a abordagem está errada. Você não tem que explicar os detalhes para o produtor, você tem que simplesmente falar isso que você falou. Olha, soja está tanto, você quer garantir esse preço, você paga tantos reais por saco, se abaixar, tudo bem, agora se subir você recebe. Ou se você fizer o contrário, porque são dois tipos de contrato, tem que ser uma coisa mais simples para o produtor. E incentivar o produtor a fazer um pouquinho, ele começar sempre de pouquinho para ele criar esse hábito. Nós que somos, assim, estamos mais velhos aí na safra e a gente não tem essa vocação. Quem sabe os nossos filhos vão... Se cair, né, ele vai receber. Se subir, ele tem o produto. Né? Ele vende, na verdade, é 160 a soja, beleza, se cair, veio para 130, eu recebo 30. Ah, foi para 190 e eu vou ter que pagar 30, beleza, eu vou vender a minha 190, vou pagar 30 e vou ficar com 160. Ou seja, então é que o produtor ele acha que vai ser sempre 190. É aquela história daquela piada da lâmpada mágica, isso, né? É aquela velha história. Então, assim, o produtor, e eu digo muito isso... Tá todo mundo esfregando para ver se o preço volta. Né? Se o preço volta. E eu digo o seguinte, o produtor, ele não gosta de dinheiro. E a gente tem que mudar isto. A gente tem que trabalhar com dinheiro. É claro que nunca com todos os ovos na mesma cesta, mas você tem que ter dinheiro. O produtor ele prefere ter o grão. E quando acontece isso, dessas quedas bruscas, aí é que a coisa complica. E esse ano realmente o produtor brasileiro está numa situação muito difícil e como eu disse para você, nós precisamos abrir um diálogo, mas um diálogo franco, aberto com o governo federal e nós temos condições de fazer isso. O Carlos Fávaro foi presidente da ProSoja Mato Grosso, é paranaense aqui de Bela Vista, é amigo da gente, a gente teve um relacionamento da ProSoja enquanto a ProSoja. Então eu acho que a gente pode abrir esse diálogo para de alguma maneira salvar o produtor que vai salvar o Brasil, porque sem a agricultura, o Brasil vai penar também, o que vai fazer o governo deles também ter dificuldade. Então nós estamos todos no mesmo barco, nós temos que remar sempre para frente, mas sempre ter essa capacidade do diálogo. Perfeito. Difícil mudar o hábito, né, Márcio? Mas, Glauber, muitas vezes... Bem breve, tá? Porque a gente está... Muitas vezes a dificuldade do produtor de fazer esse travamento do papel é que nós trabalhamos quando a natureza nos permite. Então, muitas vezes o produtor fica com receio do fator climático, que para nós é determinante para a safra. Então é difícil você travar, né, sair disso, porque... por isso que aquele ditado do João Batista, que é a questão de você travar na bolsa, você tem o físico. Você tendo o físico, você trava lá, você se protege. Mas enfim, quem sabe o produtor vai começar, acho que de pouquinho, a ProSoja pode incentivar isso. Gente, muito obrigado pela participação aqui no Direto ao Ponto. Muito obrigado. Muito obrigado também, pela visita, Glauber. Um abraço. Um grande abraço. Tá aí, gente. Concluímos uma entrevista super especial falando com 3 baita líderes aqui do Paraná. Muito obrigado por sua companhia. Até o próximo programa. Direto ao Ponto. Oferecimento
Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. A Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Ato Sementes. Juntos vamos sempre vencer os desafios do campo.